Semana retrasada, ou na semana anterior, eu não sei exatamente, a minha mãe esteve em Israel. E ela veio semana passada aqui, nos visitou, e trouxe para mim algumas coisas que ela sabe que me interessam. Ela trouxe os jornais diários lá em hebraico, e eu gosto muito de hebraico. Ela trouxe também um mapa atual dali da região, diferente desses mapas que nós temos na maioria das Bíblias, um mapa que mostra como está atualmente aquela região. E ela tirou várias fotos, mas uma, ela disse, essa eu trouxe para compartilhar com você. Eu queria te mostrar e depois eu te passo a foto. A foto que ela disse que mais lembrou de mim quando ela viu aquele lugar e tirou a foto. É uma foto do provável lugar onde Jesus foi sepultado. Uma caverna, um local escavado em uma rocha maciça, e eles colocaram ali uma porta para que as pessoas não entrem livremente, uma porta de madeira bem grande, e nessa porta há uma placa bem grande escrita em inglês: ele não está aqui, ressuscitou. É o verso 6 do texto que nós lemos. E só de ver aquela foto, mesmo que não seja ali o lugar exato, eu me senti muito emocionado. Fiquei arrepiado, dá vontade de chorar. E esse verso deve causar isso em nós, que cremos que Ele não está ali. Ele não está ali, Ele ressuscitou. Jesus está vivo à destra de Deus o Pai, como Ele sempre anunciou. Nós vimos todo o Evangelho de Mateus, e em todos os momentos Ele dizia: me sigam, porque eu vou morrer por vocês, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou fazer isso para que vocês sejam ressurretos comigo. Vivam nessa terra, santificando e anunciando esta notícia, e então haverá um dia, o último dia, em que eu voltarei para buscar vocês, que não estão mais mortos nos seus pecados. Vocês estão vivos comigo, porque eu vou subir, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo, que faz com que vocês vivam vivos, vivificados, anunciando: Ele não está ali, Ele vive. Esse é o resumo de tudo que nós vimos em Mateus. Domingo passado nós vimos o sepultamento de Jesus, o local onde Ele foi posto. No dia de descanso dos judeus, nós falamos sobre o dia da preparação, que apontava para este momento, e nós agora chegamos ao amanhecer do dia depois do descanso, o nosso domingo. E a primeira informação que nós temos aí nesse capítulo 28, no verso 1, é que quando acabou o sábado, logo no início do domingo, provavelmente bem cedo, bem de madrugada, as duas Marias que estavam assentadas ali anteriormente, elas tinham saído. A gente não sabe, talvez elas tivessem saído para dormir um pouco, descansar, mas o que importa é que elas voltam logo ao amanhecer do dia, porque havia a promessa do terceiro dia. Os guardas estavam lá, eles trocaram um turno, mas eles não saíram de lá. Elas saíram e voltaram. Os guardas estavam trabalhando, a sua função era vigiar para que ninguém abrisse a sepultura, ninguém roubasse o corpo de Jesus e inventasse então que Ele de fato teria ressuscitado. Então é muito importante que nós tenhamos entendimento do que está sendo descrito aqui no texto. Talvez você que já conheça bem, que já tenha participado de todas as pregações, de todos os estudos, você ache um pouco repetitivo, mas a Bíblia não é repetitiva. Ela enfatiza e repete aquilo que é de grande importância para a nossa edificação, e nós precisamos enfatizar, repetir, inculcar e aprender isso. Todas as narrativas descrevem os dias em que as coisas aconteceram, mostrando a importância de se entender isso, entender os dias em que tudo acontece, a forma em que tudo acontece. Ele é crucificado na sexta,
e no descanso ele passa debaixo da morte, e então ao alvorecer do domingo algo acontece, e não é algo, é o que há de mais grandioso a se acontecer em toda a história. Como nós já sabemos muito, a palavra sábado significa descanso, e Deus instituiu esse dia para descanso, lá no Éden, e Ele o santificou. Depois da queda, Ele prometeu que um Messias iria redimir o homem de seu erro, do seu pecado, da queda. O Messias iria vir para dar descanso para o suor do rosto do homem. Se você ler em Gênesis 3, na queda, verso 16, Deus diz que as dores do sofrimento da gravidez da mulher seriam multiplicadas. O desejo da mulher seria para o homem. O homem, por causa da queda dele, teria a terra que ele cuida amaldiçoada. Ele diz: maldita é a terra por tua causa, e em fadiga tua obterá dela o sustento. Do suor do teu rosto você vai comer o pão, até que você volte ao pó. Tudo isso é parte do salário do pecado. A mortificação, o sofrimento, a dor. A terra iria produzir espinhos, cardos, abrolhos, sofrimento, e o homem teria que comer a erva do campo que ele mesmo iria produzir, ou cultivar, melhor dizendo. E assim nós temos vivido até hoje. Então, o que a ressurreição de Jesus mudou? Mudou tudo. Mudou tudo porque nesse dia que Jesus ressurge, Ele cumpriu o que era necessário para redimir o homem, a terra, a mulher, toda a natureza. O Messias, na sua ressurreição, decretou a vitória da restauração dessa terra cheia de sofrimento, suor, espinho, dores, até mesmo as dores de parto, como existe lá no texto. Então, nós precisamos entender que todo o Antigo Testamento olha para o dia do descanso. O povo de Deus olha para o dia de descanso com a esperança daquele que viria para acabar com esse sofrimento. E de alguma maneira errada, eles entenderam que ele viria como um rei aqui nessa terra. Então ele iria governar de maneira tão bondosa que eles iriam poder descansar um pouco. Mas era muito mais do que isso. Ele veio para nos dar um descanso eterno, e para que nós entendamos que ainda hoje nós suamos, nós sofremos, ainda há dor, mas Ele já venceu isso. E nós então não vivemos mais olhando para aquele dia religioso, aquele dia que apontava para essa vitória no futuro. Nós hoje, a nossa geração, olhamos para o dia em que Ele veio. Por isso nós somos chamados mais do que vencedores, porque a vitória já está lá atrás. O povo judeu, o povo do Antigo Testamento, olhava para frente, nós olhamos para trás. Veja, é como você começar um curso, uma faculdade, e logo no primeiro semestre você pensa: vou ter que estudar 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Ou então, você agora já depois de ter se formado, você olha e diz: eu vou fazer um outro curso, porque eu já fiz aquele, eu já consegui aquela vitória. Isso é um exemplo muito raso perto daquilo que o texto está nos dizendo, mas nos mostra que nós não estamos mais olhando para o futuro, aquilo que vem, aquela vitória que virá. A vitória já veio. E você olha para mim e fala: mas pastor, eu ainda estou sofrendo. E as mulheres ainda têm dor de parto, e se eu não trabalhar muito, eu não tenho sustento, de fato. Mas você tem a promessa de que essas coisas, elas já estão fadadas a acabarem. Esse sofrimento, você não precisa mais ficar descontente, murmurando, porque você já é mais do que vencedor. Tem dor? Tem, mas você tem a salvação. Você
está transpirando, está difícil, está ralando muito durante a semana, sim, mas você tem a salvação, você vai viver nos céus, em descanso eterno. Imagina quem trabalha a semana inteira e não tem o domingo como hoje para ter esse descanso e ter a reacesa, reafirmada essa esperança do descanso. Imagine quem vive como Salomão relata em Eclesiastes: tudo isso é vapor, é correr atrás do vento, eu trabalho e não chego em lugar nenhum. Eu estou casado, mas eu não encontrei a felicidade. Eu criei vários filhos, mas eles me abandonaram. Eu trabalhei e agora o meu país não me dá uma aposentadoria que me dá uma vida boa. Imagine essa pessoa que não tem essa fé, que não entende esse texto, que não entende o que a obra de Cristo, e ela rala e pensa: aonde eu vou chegar? De que adianta tudo isso? E essa semana, isso ficou muito marcado no meu coração, porque essa semana foi uma semana de tristeza muito grande, de sofrimento muito grande, dada a forma que o filho do seu Oswaldo foi assassinado. E eu busquei quase que acampar com eles ali. Eu estive todos os dias, quase todos os dias da semana com eles. E o sofrimento é muito grande, mas naquele momento, e eu não falava muita coisa, eu só ficava sentado ali observando. Você vê as pessoas chegando, e muitos amigos não crentes, que não entenderam essa mensagem, e eles têm no rosto, no semblante, no choro, essa sensação. E eles dizem: essa vida não vale nada, essa vida não leva a gente para lugar nenhum. A gente trabalha, a gente rala, a gente sofre, vem alguém e mata a gente. A nossa vida não vale nada. Era o que eu ouvi durante toda a semana. Eu estou aqui vivo, mas se eu virar a esquina, acabou tudo. E eu ouvi aquilo de maneira repetida. As pessoas desanimadas, as pessoas, algumas desesperadas, e diziam: de que vale essa vida? Para que a gente está aqui? As pessoas que não entenderam o dia do Senhor, o dia em que foi conquistada a nossa vitória, o dia em que nós olhamos e falamos: nós somos mais do que vencedores. O dia em que Jesus diz e nos mostra com a sua ressurreição: ei, tem de bom ânimo, coragem, amanhã é segunda, você vai ralar, você vai estudar, você vai suar, você vai perder um ente querido, mas eu venci o pecado na sua vida, você tem vida eterna comigo. Esse dia amanhece e o anjo aparece, e os soldados ficam como que pasmos, mortos. O que está acontecendo? Os soldados esperavam que algum discípulo de Jesus fosse tentar tirar a pedra, tentar desarmá-los, mas isso não acontece. O que acontece é um anjo que tem a sua aparência completamente diferente dos anjinhos que são desenhados por aí. Esse anjo, ele tem uma aparência como de um relâmpago, tudo treme, eles ficaram apavorados. Os soldados não fazem nada, e as duas Marias que chegam ali também, elas esperavam, mas não esperavam ver aquilo, e elas têm muito medo, e elas não sabem como que é isso, o que está acontecendo? E o anjo diz para elas: não tenham medo. A mensagem daquele anjo é a mesma mensagem de Jesus logo adiante, quando elas encontram com Jesus: não tenham medo, acalma, fica tranquilo, obedece o que eu mandei. O anjo diz: vai para Galileia. Jesus tinha dito antes: não saiam, vão para Galileia. Jesus vai dizer, e nós veremos um pouco adiante, ele diz: fiquem quietos. O que nós entendemos? Vamos entender depois por que a Galileia, por que Jerusalém, por que os lugares, mas a princípio vamos entender que ele está dizendo: eu fiz o que eu falei,
agora me obedece, vai para lá e se encontra comigo. E o anjo dá essa informação e elas fazem o quê? Elas obedecem. Elas vão contar a notícia. E qual é a notícia? A notícia da placa que tem lá em Israel: ele não está aqui, ele ressuscitou. Meus irmãos, nós temos visto os nomes das pessoas que participaram desses momentos, nós temos visto os locais, nós temos fotos, nós temos essa região que é ponto turístico, temos até uma idolatria sobre aqueles lugares, mas o mais importante de nós, que somos o templo do Espírito, entendermos isso é real, isso não é um livro de Tolkien, isso aqui não é a história do Senhor dos Anéis, isso aqui não é um livrinho de história, isso aqui é a história de Jesus. Maria estava lá, José de Arimateia estava lá, Pilatos, Herodes, aqueles soldados, eles foram testemunhas. Mais à frente nós vamos ver quantas pessoas viram Jesus ressurreto, glorificado. Isso é real. E elas veem isso. Esse é o propósito de se ver Jesus, para que isso seja multiplicado e contado. E até hoje essa é a minha missão, essa é a sua missão. E a minha missão nesse aspecto não é diferente da sua, porque eu sou pastor. Todos nós temos que anunciar essa boa nova: ele ressuscitou, nós vencemos, porque ele venceu por nós. Nós não nos salvamos, ele nos salvou. E quando você então estiver tendo uma vida diferente e alguém dizer: só quer ser o santo, e você diz: porque ele me fez santo, eu não dou conta de ser santo, mas nele eu me esforço todo dia para ser santificado, até que ele venha, porque ele já venceu tudo isso aí, todos esses pecados e todo esse sofrimento. E essas mulheres então ficam assustadas, e quando elas veem Jesus, elas estão indo dar notícia aos discípulos, e os discípulos, eles fazem como nós fazemos, eles não estão lá. Cadê os homens? Cadê os homens? E eu me pergunto isso até hoje: cadê os homens? Cada um foi para um canto. E Jesus disse: vocês vão ficar dispersos como ovelhas. Não sei se você já viu ovelhas quando são assustadas, cada um corre para um lado. É exatamente isso que aconteceu com os discípulos, cada um correu para um lado. E quem estava lá na porta? As duas Marias. Observe a igreja hoje, pense sobre isso. Cadê os discípulos? Cadê os cabeças dos lares? Cadê os responsáveis espirituais? Cadê aqueles que devem guiar e zelar e cuidar da vida espiritual das suas famílias? As Marias estão ali, elas vêm, e aí ele diz: vai contar para os discípulos. E elas saem, no meio do caminho elas encontram Jesus, e ele diz: salve. E elas têm um misto de medo e alegria, como o texto diz. E então elas estão nessa mistura de sentimentos, e elas veem Jesus, e elas reconhecem Jesus. Jesus não está exatamente igual ele estava antes, como homem somente, homem Deus. Ele agora está glorificado, e elas olham, mas elas olham e reconhecem. Então você vai ser como você é, glorificado, mas assim. Então, se você está muito triste com a sua aparência, muito triste como Deus te fez, a forma que te fez, entenda, Ele te fez assim porque Ele te ama assim, e para a glória dEle você é assim, e você só vai ser glorificado assim, e assim nós viveremos no céu. Lógico que a glorificação faz toda a diferença, mas elas reconheceram Jesus. Nós não vamos ser os anjinhos com asinhas, aqueles cabelinhos loirinhos, enroladinhos, não, nós vamos ser como nós somos, glorificados. E elas reconhecem Jesus, e a reação delas é a reação que nos ensina muito acerca desse dia, acerca da nossa vida. A reação daquelas mulheres é de correrem, desesperadas no bom sentido, abraçarem Jesus. Elas se lançam aos pés de Jesus, e elas o adoraram.
Talvez você pense assim, se eu tivesse lá, eu tinha feito a mesma coisa. Mas entenda uma coisa, você tem escutado e tem dito que Deus é soberano. Se Deus é soberano, Ele escolheu o momento exato, a cidade exata, a geração exata em que você deveria ter nascido para a glória dEle. Então, se você não nasceu naquela época, você nasceu nessa época, é porque você deve se lançar aos pés de Jesus e o adorar com toda a emoção e empolgação como elas hoje. E você diz, mas eu não estou vendo Jesus. Mas você ouve as palavras de vida, e as palavras de vida de Jesus, neste dia, são anunciadas para que você se lance aos pés dele e o adore. Abrace, não ele fisicamente, mas abrace as palavras dele. Abrace e não solte mais. Viva, obedeça as palavras de Jesus. Adore a Jesus. E adorar a Jesus, meus irmãos, não é só aqui no culto. Aqui é a convocação solene que Ele faz para que nós o adoremos e proclamemos o nome dEle. Aqui é o local onde você deve separar no seu dia, o dia em que Ele ressuscitou, o dia que é dEle, o Dominus Dei, o domingo, o dia do Senhor. O dia em que você deve sim abraçar a palavra de Jesus de uma maneira especial e adorar. Mas você deve viver isso todos os dias. O suor do seu rosto está te trazendo sofrimento? Abrace a palavra de Jesus, adore a Jesus. As dores na sua coluna, nos seus pés, nas suas pernas, estão te fazendo sofrer? Abrace a palavra de Jesus, obedeça, adore a Jesus. As grávidas da nossa igreja estão sentindo dores, desconforto, é pesado. Abrace a palavra de Jesus, adore a Jesus. Não importa o que você faz, se o seu casamento tem problema, qual seja a sua dor, qual seja o espinho, qual seja o sofrimento, o suor, Ele deu vitória para que você o abrace e o adore. E você não precisa ficar por aí como algumas pessoas tentam, dizendo que abraçou Ele propriamente dito, como nessa semana fez tanto sucesso a apóstola Daniela. E eu digo para vocês publicamente no culto do Senhor, aquilo é uma grande mentira. Aquela mulher diz que ela é a mulher de Apocalipse, vestida e linda e maravilhosa. Meus irmãos, a mulher de Apocalipse é a noiva de Cristo, somos nós, limpos, imaculados, porque Ele nos limpou. Então não é para abraçar e beijar o pé da apóstola Daniela do Facebook, é para abraçar as palavras de vida e adorar a Cristo. Ele nos fez a mulher, a noiva limpa, imaculada, para Ele mesmo. Eu não consigo olhar para esse texto e não pensar no domingo que vem, e não pensar que eu tenho uma semana pela frente, e uma semana que talvez, eu não sei o que me aguarda amanhã, pode ser talvez pior do que a segunda-feira passada, quando nós recebemos a notícia de que o Dorvaí tinha sido incendiado. Eu não sei o que me espera amanhã, mas eu sei que nós vamos para o céu, que nós já temos descanso no Senhor Jesus, e que se eu for incendiado, atropelado, incinerado, assassinado, eu estarei com Ele. E se eu não for morto, mas eu estiver sofrendo muito, doente, se eu cair prostrado numa cama, eu estarei com Ele. Meus irmãos, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou diferente de vocês, mas nós temos que olhar para essas palavras de vida, e olhar para a segunda, para a terça, e nos enchermos de alegria, porque o descanso já veio. Hoje é o dia que você pode experimentar isso, e eu tenho repetido isso por diversas vezes. O dia do Senhor, acho que está mais do que claro para cada um de nós. Esse dia não é um dia comum. Esse momento em que Jesus, ao alvorecer do dia do Senhor, Ele aparece para aquelas pessoas, e Ele começa a aparecer para vários outros. Ele é o dia em que você deve aparecer para Ele de maneira especial. É o dia em que você deve entender
que você não precisa ansiar pelos problemas. Nós temos dívidas, nós temos problemas no casamento, nós temos problemas com os nossos filhos, nós temos problemas no nosso trabalho, nós temos muito sofrimento. Mas toda a palavra diz que muito sofrimento tem que curtir o ímpio, porque o santo, ele tem um descanso no Senhor. Está difícil? Tá, mas ele já venceu. Então olhe para esse dia e experimente esquecer dos seus sofrimentos. Experimente deixar tudo na mão dele. Experimente pensar que você realmente não consegue resolver nada, porque essa é a ideia. Coloque tudo na mão do Senhor. Os seus problemas, os seus pecados, as suas dores. Coloque tudo na mão dele. É isso que ele diz para você fazer. O fardo dele é leve. Coloque o seu fardo nas mãos do Senhor. Abrace a palavra dele, se jogue aos pés dele e o adore. Esse dia é o dia, meus irmãos, que ele escolheu para que todo o seu povo não olhasse mais para um futuro em que talvez viesse alguém que eliminaria o sofrimento. Esse é o dia que ele escolheu para que nós, essa geração, olhe para trás e fale, nós já vencemos, nós já temos o descanso. Não importa o tamanho do seu problema, ele te salvou. E o seu maior problema é o pecado. Não importa se você deve 3, 4, 5 milhões do pecado, você está liberto, porque ele te salvou. Então viva para adorá-lo, para glorificá-lo. Viva para a glória de Deus. E separe você e a sua casa esse dia de maneira especial para pensar no Evangelho, na salvação, na leveza que é não ansiar pelas coisas do mundo, mas se entregar nas mãos do Senhor. Viva isso na sua casa. Viva um domingo diferente de todos os outros dias. Não é um dia que você vai ficar descansando e brincando e deitado na rede somente. É também. Mas é um dia em que você sossega o seu coração, a sua alma. Esquece de todo o resto. Não importa se o governo é corrupto, não importa se a cidade está ruim, não importa se estão matando as pessoas aí na rua. Importa que Jesus te salvou e que você agora tem que cumprir um ID, que ele diz aqui nesse texto, e nós vamos ver detalhadamente nos próximos 2 domingos. Descanse no Senhor e vá. Descanse, ide, anunciai que ele venceu. Essa é a nossa vida, esse é o nosso descanso, essa é a nossa fé, esse é o nosso culto. Viva isso para a glória de Jesus. Adore-o, se entregue a ele. Vamos orar?